Então, boa tarde, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês pensando esse tema de qual universidade a gente quer passar adiante para as próximas gerações, né? E quando a gente pensa nisso, que mensagem quase que a gente vai passar, que espaço a gente vai passar, a gente tem que olhar para as mensagens que a gente mesmo recebeu, né? A gente aqui nasceu e foi, agora você nasce, faz isso, faz aquilo. E a gente mesmo está passando uns para os outros. E muitas vezes a mensagem que a gente passa implícita uns para os outros é sem o não aqui. É assim, ó, vai dar certo, vai lá, vai dar certo, né? É só, o mundo tem problemas, mas é só você casar, é só você ter uma carreira, é só você fazer as coisas todas. Isso, pessoal, é uma mensagem que é uma mensagem desonesta, sabe? Porque gera uma quantidade infinita de pessoas que assim que dá errado, assim que elas começam a sofrer, elas acham que elas fizeram algo errado. Então é como se a gente estivesse vivendo uma epidemia de ansiedade, por exemplo. Mas se você pergunta para a pessoa, ela diz, eu sou ansiosa. Ela diz como se fosse só ela, né? É uma injustiça isso. Aí a gente trata os problemas que são coletivos de modo individual. Então a gente diz para a pessoa se ajustar, para ela ir para um psicólogo, para ela para um psiquiatra, né? Como uma pessoa que está trabalhando 14 horas por dia, vamos supor, fazendo publicidade para uma coisa que ela nem acredita, e aí ela adoece, dor na coluna e estresse. Chega para o doutor, o que a gente fala por meio do doutor como sociedade para ela? Está aqui o seu remédio, se ajusta. Né? A gente não vai falar para ela, transforma a sua vida inteira, vamos mudar a sociedade inteira de modo que a gente consiga trabalhar menos, todo mundo, porque não adianta só uma ou outra pessoa trabalhar menos. A gente vai ter que criar um mundo inteiro para a gente curar a sua doença. Então, a mensagem, eu acho que a gente deveria, se a gente fosse um pouquinho mais realista, é falar assim, não está dando certo e não vai dar certo se a gente seguir assim. Então, para isso, a gente precisa, cada um de nós aqui, ser cientistas do nosso próprio sofrimento. Porque se a gente não olha para o sofrimento, a gente fica posado. Eu não sei vocês que são jovens, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando posado. Né? Oi, eu sou Gustavo. A gente vai ficando super posado, porque a pose vem de eu não estar em contato com o sofrimento. A prova disso é que quando uma pessoa entra em crise, cai a pose, né? Então, quando a gente entra em contato com o nosso sofrimento, com o sofrimento das pessoas, a gente toca o mesmo chão, a gente sai do isolamento, a gente se une. Todo mundo aqui, se a gente tocar o sofrimento, a gente está junto, imediatamente. E a gente gera motivação, pessoal, a gente gera energia. Como é que eu vou ficar num mundo em que precisa de tanta coisa para ser feita, tanta gente precisando de ajuda? Como que eu vou ficar perdido, sem motivação? Né? Então falta contato com o sofrimento, falta tirar essa pose. Né? Por exemplo, vamos supor que esses dias uma pessoa lá em Goiânia, foi um homem, um policial, ele foi com a namorada na praça de alimentação do shopping, pegou no meio de todo mundo, atirou nela e se matou em seguida. Tem vídeo disso com sangue, enfim, tudo. Então, quando você vê uma coisa dessa, você pode achar que é um caso específico. É um caso específico, né? Não é na minha família. Mas se você olhar a família da humanidade, ele é meu irmão, por exemplo. Se eu olhar o espaço amplo da Terra, é a minha casa. Então, se o meu irmão matou a namorada dele na minha casa, que casa que eu estou cultivando? Que relações eu estou cultivando? Que sementes de controle e ciúme eu estou cultivando para dar espaço para meu irmão fazer isso ali na esquina? Né? Então, eu gosto muito dessa frase, assim, que até agora a gente tem colecionado muitas soluções, mas a gente não sabe ainda qual que é o problema. Então, especialmente agora que a gente está junto, vendo os vários problemas, vocês vejam, se a gente não tem uma clareza do problema, pode ser que a gente passe 10 anos para uma solução que não muda nada. Um exemplo, isso acontece em 1000 níveis, sociais, políticos, mas um nível meio bobo, assim, pessoal, é assim, eu estou batendo cartão, eu acho que o meu problema é trabalhar batendo cartão. Aí eu crio uma empresa. Né, porque antes eu estava estressado, mas aí eu acho que começo a empreender viajando o mundo com o meu laptop. Só que aí eu fico estressado também. Dá tão certo a empresa. Então eu estava sofrendo não de bater cartão, eu estava sofrendo de outras coisas, né? Então a gente precisaria ver os verdadeiros problemas. Senão a gente abre o site do TED, a gente encontra 35 mil problemas, várias pesquisas. A gente está dormindo errado, comendo errado, fazendo tudo errado. E aí a gente vai precisar fazer 35 mil soluções. Vocês já viram isso? Eu tenho que fazer 35 mil coisas todo dia para poder viver melhor. Então,
essa aqui é o raio-x das apostas da humanidade para lidar com o sofrimento. É como se fosse assim, isso aqui é onde a gente está apostando o nosso tempo, né? A gente está apostando achando que as soluções todas elas precisam ser externas, a gente vai regulando as várias coisas, ajustando as várias coisas, e aí acaba isso, assim, basicamente um monte de controle das condições externas. E o que acontece? A gente está aqui querendo mudar o mundo. Nós somos um exército de pessoas que vão mudar o mundo. Mas se a gente está tentando controlar todas essas coisas... Primeiro, assim, vocês já viram alguém que já equilibrou todas essas coisas? Então a pessoa vai bem no trabalho, adoece. Aí melhora o corpo, vai mal no casamento. Vai bem no casamento, vai mal no trabalho. Então, a gente é um exército de pessoas tentando mudar o mundo, mas é um exército de seres esbaforidos. Um exército de seres ocupados demais. A gente mal consegue olhar para o outro se a gente está focando tanto nisso. Então não tem nenhum problema em focar nisso, mas isso não é toda a história. A gente vai chamar isso de felicidade condicionada. Então isso resulta nisso aqui, ó. A gente muda de namoro sem transformar o ciúme. A gente muda de método de produtividade sem nunca transformar a distração. A gente muda de livro sobre o foco, agora lançou um novo, mas a gente nunca para e treina o nosso foco direto. A gente muda de empresa e não transforma a competição. A gente muda de ansiolítico, remédio, sem transformar a ansiedade. A gente muda de projeto incrível, sem mexer no autocentramento, muda de objeto, não transforma apego, muda de casa e não transforma em insatisfação. Então, como é que a gente começa a mudar esse foco? Então, aqui, a minha fala que eu ofereço é uma fala assim, como é que a gente olha para outra coisa, que não para esses aspectos externos, que a gente já sabe que tem que mudar, a gente está aqui já falando disso, mas eu venho oferecer um pouquinho dessa outra coisa, né? Essa pergunta é maravilhosa para abrir essa outra coisa. O que você quer quando você quer o que você quer? Então você diz assim, né? Eu quero pós-doc. O que eu quero quando eu quero pós-doc? Aí eu quero ir trabalhar em Bora Bora. Não, São Miguel dos Milagres. Para quem já não foi, é uma praia maravilhosa. O que eu quero quando eu quero ir para São Miguel dos Milagres? A gente vai começar a olhar o nosso mundo interno. A gente vai começar a ver que o que a gente quer a cada momento é a experiência interna diante de tais coisas. Não é tais coisas. Se eu não faço isso, eu fico refém de tais coisas. Mas se eu começo a perceber que eu não quero as coisas, mas a experiência interna, eu começo a me emancipar. Nossa, essa pergunta é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Vocês vão ver que se vocês fizerem essa pergunta no casamento, vocês vão ter várias ideias diferentes. Assim. Tanto é que se você quisesse aquela pessoa, assim que essa pessoa faz alguma coisa diferente e você começa a sofrer, você ia dispensar a pessoa, que é o que acontece, né? Então a gente não quer bem as coisas externas. Outra pergunta que nos faz muito assim, voltar para ser outro aspecto interno é onde nós realmente vivemos? Vocês se perguntem isso. Onde que vocês estão agora? Vocês acham que vocês estão na universidade? Vocês acham que vocês estão em cadeiras, em átomos? Vocês acham que vocês estão em sinapses no cérebro? Então, onde que as pessoas se apaixonam, se deprimem? Onde que acontece a alegria, a compaixão, a felicidade? Onde que acontece a raiz mais profunda da desigualdade social, da corrupção, do machismo, do racismo, do preconceito? Onde que a gente vive, pessoal? A gente não pensa sinapse, a gente não vive átomo. Então, qual que é o nosso maior ponto cego? Nosso maior ponto cego, seja em estudos acadêmicos, seja nas conversas do dia a dia, seja quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para a sociedade, nosso maior ponto cego é que a gente ignora o nosso mundo interno. Nosso mundo interno é onde a gente vive o tempo inteiro, inseparável do mundo externo. A vida vivida é vivida em primeira pessoa. Então vocês vão ver que quase não tem trabalho usando métodos em primeira pessoa. A pessoa investigando a própria mente, não o cérebro, não os comportamentos, não a sociedade, a própria mente, né? Então, o maior ponto cego é que a gente finge que as pessoas não têm mente. Porque a pessoa chega pra gente e fala assim, eu estou adoeci. Aí eu falo, bom, você toma tal remédio, vai fazer tal coisa, vai olhar... Mas eu quase que não digo assim, você tem uma mente. Você poderia trabalhar com essa mente. A gente não diz isso uns para os outros. A gente diz assim, vai lá, faz isso, fala daquilo, né, muda isso externamente. Então, quando a gente descobre que a gente tem uma mente, um mundo interno, a gente começa a ver que a nossa mente é o que a gente leva para todos os lugares que a gente vai. Se a gente leva uma mente fedida, a gente deixa todos os lugares fedidos, entende? Então é um pouco assim por isso que não vai dar certo, eu vou dizer assim, é um pouco assim. Eu vou mais para frente descrever essa mente. Mas é quando a gente percebe isso, que a nossa mente está presente o tempo inteiro, a gente percebe que a felicidade genuína, esse bem-estar
mais profundo, ele não vem do que tiramos e recebemos do mundo, ele vem do que a gente cultiva e oferece. Não vem das experiências que surgem aos olhos, mas dos olhos que a gente leva às experiências. Não vem do que o trabalho nos dá, esse papinho de trabalho com o que você ame, né? A gente quer trabalhar com energia, né? Mas a energia vem do que a gente oferece para os outros. Então, em vez de fazer workshop para descobrir o nosso propósito, a gente deveria fazer workshop para descobrir o que precisa ser feito, sabe? O que precisa ser feito ao redor, do que as pessoas precisam. Não vem das pessoas, mas das relações positivas que cultivamos e oferecemos aos outros. Então, claro, a gente vai olhar para as nossas qualidades, mas a partir do que o mundo precisa, né? Então, a pergunta crucial aqui que eu vou propor para vocês fazerem, não importa o que vocês estejam fazendo, que eu tenho certeza que são coisas muito positivas, é para melhorar ainda mais a ação, deixar a ação mais ainda potente, é assim, com qual mente eu faço o que eu faço? Eu vou participar de uma reunião. A reunião é maravilhosa, vamos supor que a reunião é de transformação de conflitos. Mas com qual mente eu estou indo? Entende? Se a gente não mexer nisso, vai ser tudo mais difícil, pessoal. A gente vai se atrapalhar, nossa mente vai ser como a gente quer fazer dieta, mas aí a gente mesmo se sabota, né? Então é uma coisa meio assim, a gente ignora que a gente tem um mundo interno. Então como que está a nossa mente, em geral? Eu não sei vocês, assim, mas eu vou descrever 3 problemas só da nossa mente. Então, nossa mente está desequilibrada. Então, isso em vários sentidos. A primeira coisa, a gente não é capaz de relaxar. A gente está tenso quase que o tempo inteiro. Então, a gente precisa de caipirinha, precisa de massagem, precisa de sexo, precisa de várias coisas para poder fazer... para ir para a praia. A gente dirige 5 horas. Aqui não, né? Mas em São Paulo a gente dirige bastante. Então, se a gente leva essa qualidade de tensão, mesmo se a gente vai para uma coisa, se a gente tem conteúdos positivos, a gente está estudando coisas boas, a gente faz aquilo tenso, pessoal, a gente adoece. Então, nossa mente está reativa. Eu vou fazer um experimento rápido aqui. Por favor, alguém grite. A, B ou C? A, B ou C? Vocês vejam, isso é uma mente reativa. Por quê? É uma mente impotente, passiva diante das opções que são dadas. Vocês poderiam ter falado 8, feio, blá blá, mas vocês falaram A, B ou C, entende? Então, uma mente reativa, pessoal, é uma mente facilmente manipulada, entende? É uma mente que está vendida. Se a gente sai com essa mente na rua, a gente está vendido. Qualquer grande propaganda, corporação, a gente vai nos comprar fácil. Fácil. Nossa mente é distraída. Se diz que a nossa mente não consegue parar por mais do que 3 segundos. Alguns dizem 8, mas na verdade, se vocês fizerem um experimento, é 3, tá? 3 segundos. Quais as chances da gente fazer um pós-doc assim com essa mente? Tudo é muito difícil. Socialmente, a distração acontece assim. A gente começa uma conversa, começa a aprofundar coletivamente uma conversa, vem a mídia, a internet, a TV, fala assim, aconteceu outra coisa, discutam. A gente começa a discutir outra coisa. Aconteceu outra coisa, discutam. Então vocês vejam, a gente tem o tempo inteiro, parece que está começando do zero as conversas, pessoal, que absurdo. A gente parece que não aprofunda coletivamente de novo. Agora a gente tem que incluir de novo. Né? A gente já teve essa conversa muitas vezes, mas a gente ainda está começando do zero. É que bom que a gente está começando do zero, mas né? Precisa menos distração. E a nossa... Aqui parou, tá? Acabou a bateria. Só para vocês saberem. A nossa mente ela é emocionalmente dependente. Então a gente precisa que coisas aconteçam para a nossa energia subir. Então, se aqui a palestra está ruim, o brilho do olho de vocês vai baixando. Mas, se a palestra fica legal, vocês têm o brilho dos olhos, vem para cima. Então, quando tudo desabar ao redor, quando a sociedade mais precisar, quando o casamento mais precisar, quando o trabalho mais precisar, a nossa energia vai estar lá embaixo. Porque a nossa energia está dependente das coisas. E o lugar onde mais a gente precisa estar com a energia alta é quando as coisas desabam ao redor. Então, a gente precisaria ter uma emancipação, a gente teria que ter uma autonomia de ânimo diante das aparências. Então, outro problema da nossa mente. A gente está muito sério, pessoal. A gente não vê as coisas como brincadeiras. A gente compra muito fácil a realidade das coisas. Parece tudo sólido. Então, a gente entra aqui, eu sou palestrante, vocês são público. Eu não sou palestrante, entende? Eu estava ali, isso aqui é uma brincadeira. Só que a gente entra muito rápido. E aí um professor da universidade, um professor chega para o aluno e fala assim, toma esse trabalho, você tem 7 dias para fazer. E o professor acha que ele vai sair da universidade sendo aluno. Ele sai da universidade, ele vai ser namorado, pai, vai ser trabalhador. Ele não vai ter 7 dias como aluno.
Então a gente se confunde, a gente entra em bolhas e não percebe que as pessoas não são as identidades que elas são. Elas são muito mais, entende? Então como é que uma mente dessa, ela pode furar a burocracia? Ela é uma mente que facilmente ela fica impotente. A gente precisaria brincar mais, ver que as coisas não são tão sólidas quanto parece. Tudo é meio montado, assim, entende? Igual isso aqui, tudo montado. Então, por fim, o terceiro problema da nossa mente que nos impede em qualquer lugar que a gente esteja é que a gente está muito, mas muito, mas muito olhando só para o próprio umbigo. A gente tem relações utilitárias, as pessoas entram na nossa vida de acordo com o que elas podem nos dar. A gente fala em termos de carreira, de sucesso pessoal. A gente é quase como assim, a gente olha para trás em vez de falar assim, eu participei de uma universidade com muitos seres sendo formados e muitos professores e os meus pais bancando e toda uma coisa acontecendo. Não, a gente diz assim, eu me formei em administração. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é um autocentramento, entende? Então, quando a gente está autocentrado, a gente está numa posição assim em que a gente não está olhando para os outros, a gente não está olhando o mundo dos outros, entende? A gente deveria entender que a gente está todo mundo no mesmo barco e a gente precisaria, então, incluir todo mundo no nosso coração. Vocês vejam, como seria a mente de vocês, o coração de vocês, sem ninguém de fora, entende? Sem gerar inimigos. Sem a noção de que tem alguém que... O que é um inimigo? O inimigo é um parceiro com dificuldades, que são as mesmas dificuldades que você tem. Então, um conselho que eu daria, se eu encontrasse assim, alguém primeiro ano de faculdade, eu chegaria para a pessoa e falaria assim, de coração, se você quer ser útil em qualquer lugar que você for, se você quer ter emprego pro resto da vida, uma coisa assim, né? Não parar nunca de ter trabalho, o que você precisa fazer? Não é habilidades, pessoal. Não é uma nova habilidade, não é um novo ajuste, dar uma turbinadinha aqui, uma turbinadinha ali. O que a gente precisa fazer é ter uma mente que ela é capaz de direcionar a própria atenção e manter a própria energia. Quando tudo afunda, a gente mantém a autonomia de energia. A gente tem uma mente que fura as bolhas, vai além das identidades, sorri para as construções todas e não tem nada... O tempo inteiro, se a gente parar aqui, a gente vai perceber que não tem um mundo. O mundo é o que a gente constrói momento a momento. Imagina a humanidade inteira, bum, parou. Cadê o mundo? Então a gente não precisa nem desconstruir, é só a gente começar a construir outra coisa. Então eu diria para ele que, basicamente, ele agir com a motivação de beneficiar todos os seres. Se ele entrar num lugar assim, ele vira líder. Porque ele mantém a energia dele. Ele olha todo mundo, as pessoas elas se sentem vistas por ele, entende? Então, eu diria que essa compreensão do mundo interno ela é capaz de mudar todos os âmbitos. O jornalismo, turismo, administração, economia, todos os âmbitos mudam quando a gente olha para o mundo interno. Então, o que a gente precisa fazer para isso? A gente é muito teórico. A gente diz, a felicidade vem de dentro. Muito legal aquela palestra. A gente precisaria parar. Olhem para a vida de vocês desde que vocês nasceram. Quando que vocês pararam? A gente precisa parar e encontrar esse lugar de onde outro movimento é possível. Parar e encontrar esse lugar de onde a compaixão é possível. A gente precisa parar e quando a gente para, a gente convida os outros a pararem. E aí o que vai acontecer? A gente vai começar a sentar mais em roda, que é o que já está acontecendo. A gente senta em roda e diz assim, como é que a gente está nascendo? Como é que a gente está morrendo? Como é que a gente está casando? Como é que a gente está se relacionando? Como que a gente quer viver? Entende? Então, com isso, sabendo que a gente está fazendo isso, eu agradeço e sinto junto de vocês nessa. Obrigado.